Boa noite a todos os nossos irmãos, paz a cada um de vocês, acompanhando mais uma live, conhecendo a palavra com o pastor Paulino. Nessa noite de sexta-feira, do dia 15, gostaria de agradecer a cada um de vocês que está aqui conosco, dedicou um pouquinho do seu tempo para ouvir um pouquinho mais da palavra do nosso Senhor. Isso é gratificante. Eu tenho plena certeza que Deus irá abençoar a vida de cada um de vocês. Afinal de contas, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Na semana passada, irmãos, se vocês se recordarem, nós fizemos menção a respeito da família. O pastor Paulino ministrou a respeito da família de Jesus, sobre a mãe de Jesus, Maria, sobre o seu pai, José, sobre alguns dos irmãos, Tiago e Judas, de quanto tempo eles levaram até reconhecer a autoridade divina do nosso Senhor. E o pastor Paulino ficou de responder uma pergunta para nós nessa noite. E eu gostaria de dar exatamente continuidade a isso. Mas antes eu gostaria de convidar cada um de vocês a nós fazermos uma oração nessa noite. Eu sei que talvez tenha chegado do seu trabalho cansado, sem muito tempo, mas é o momento de nós sentarmos e aprendermos realmente sobre a palavra de Deus. E por isso eu convido cada um de vocês a fechar os nossos olhos e nos apresentarmos diante de Deus. Senhor, muito obrigado por esse momento e por essa oportunidade de estarmos diante da Tua presença. Obrigado, Pai, por ter ministrado aos nossos corações a respeito disso. Na semana passada, o pastor Paulino esteve ministrando a respeito da sua família, Senhor. Que nós também possamos fazer parte dessa grande família, que é a igreja. Eu peço pela vida de cada um que nos acompanha, eu te agradeço pela vida de todos, Senhor. Que nós possamos estar sensíveis a ouvir a voz do Espírito Santo, a ouvir da Tua palavra, Senhor, conhecer cada vez mais. Nos acrescenta da fé, Senhor, a fim de que nós possamos ter cada vez mais intimidade. Eu peço, Senhor, que essa live possa crescer, possa ser abençoada conforme a Sua soberana vontade e que as vidas sejam tocadas aqui. Eu peço pela vida do pastor Paulino. Te agradeço, Deus, pela dedicação que ele tem feito a esse grande trabalho, Senhor. Assim eu te agradeço também pela equipe que está por detrás das câmeras e assim eu te peço que nessa noite nós possamos conhecer da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. E eu gostaria de deixar, não esqueçam, irmãos, sempre um pedido, compartilhem, deixem seu like, curtam, comentem na nossa live, se tiverem dúvidas, comentem. Vocês não fazem ideia, é um engajamento fenomenal. Quanto mais vocês compartilharem, mais é uma recompensa para nós que trabalhamos aqui. E eu gostaria de cumprimentar o pastor Paulino, né? Tudo bom? Como é que tá? Bem, tranquilo. Tranquilo? Bem, graças a Deus. Com um pouco de calor hoje ou tá mais? Tá normal. Tá só por causa aqui, daqui dentro do estúdio, né? Aqui é um pouquinho quente, né? Aqui é um pouco quente, né? Sim, com certeza. Então, pastor Paulino, como nós havíamos conversado, né? Na última live, o senhor ficou de nos responder uma pergunta. Vambora. Agora eu quero saber qual que é essa questão aí. Como é que vamos esclarecer esse ponto? Bom, a paz do Senhor, amados, prazer estar convosco mais essa sexta-feira. E nós, na sexta-feira passada, começamos falando sobre a família de Jesus Cristo, né? Falamos dos 4 irmãos de Jesus, né? Não propriamente dito, citamos o nome. Falamos de José e Maria e que Jesus tinha 2 irmãs, né? Chamadas Salomé e Maria. E daí nós paramos lá em Mateus capítulo 12, e eu quero ler com vocês Mateus capítulo 12, versículo 46, que diz assim a palavra. Falava ele ainda à multidão, quando sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora querendo falar com ele. E disse alguém, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Ele, porém, respondeu ao que lhe dera o aviso. Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que fizer a vontade do meu Pai, que está no céu, esse é meu irmão, irmã e mãe. Então, o que surgiu através disso? Surgiu um hipotético acusação de que Jesus estava ignorando sua família. Na realidade, alguns comentaristas dizem que, pelo fato de que os irmãos de Jesus ainda não estavam convertidos, eram judeus, tinham Jesus como irmão, mas não como Messias, não aceitavam. E pelos fatos de que Jesus fazia milagre, isso não movia o coração deles. Criam que Jesus era um homem de Deus, mas não o Messias.
E aí nessa oportunidade, alguns comentaristas dizem que Jesus não está ignorando a sua família, mas ele está dizendo, aquele que faz a vontade do meu Pai. Porque até então os discípulos eram os que estavam seguindo e crendo em Jesus Cristo, tá? Acreditando, vivendo com Jesus, vendo os milagres, e até pelo fato de que quando Jesus pergunta aos discípulos, né, para querer saber o que os homens estão dizendo aí acerca de mim. Ah, que tu é um dos profetas, que tu é Elias, que ressuscitou, tu é o João Batista. Tá, e tu, Pedro, o que tu diz? Daí o Pedro diz, tu é o Jesus Cristo, né? O Filho de Deus e coisa e tal. Então, existia uma empatia muito grande de Jesus pelos discípulos, principalmente Pedro, Tiago e João, que eram os amigos mais chegados de Jesus. Agora, quando o Senhor responde para eles, nós temos que ir lá para o livro de Marcos, no capítulo 3, no versículo 21, que diz assim, ó, quando os seus ouviram isso, saíram para o prender, pois diziam que estava fora de si. Então, o que alguns comentaristas dizem? Que Jesus, pelo fato de jejuar muito, orar muito, dizer que ele era o Filho de Deus, fazer milagre, isso e aquilo, a sua família achava que ele estava fora de si. E essa seria uma das oportunidades que eles estavam querendo chamar a Jesus para Jesus ir lá fora para eles pegarem a Jesus. Então, nesse momento ali, o que eles queriam só uma oportunidade ali para agarrar Jesus. Mas é sempre assim, não tinha um momento, ou era com uma mulher adúltera, ou era com a família de Jesus, exatamente. Ou então... Tá? Então, nessa oportunidade, tá? Para lhe prender, e além de não crerem na pessoa de Jesus, achavam que ele estava o quê? Louco. Que ele estava maluco. E vou te dizer uma coisa, meu irmão, você que está em casa, tá? Vou dizer uma coisa para ti. Dentro da ótica e da compreensibilidade bíblica, do conhecimento bíblico deles, do Velho Testamento, claro, eles estavam errados, mas existe um ponto de partida e de compreensão na mente deles. 400 anos aproximadamente que não havia milagre, não havia sinal, não havia prodígio, não acontecia mais nada. Deus não falava com o povo, nem pelo sacerdote, nem pelo sumo sacerdote, nem por sinal no céu, por nada. E agora vem então Jesus, filho de Maria, né? 4 irmãos e 2 irmãs, e eu vou usar um termo aqui, quero que você entenda, fazendo estripulia espiritual. Curando, cego vendo, paralítico andando, curando leproso, etc, etc. Eles ficaram chocados. Ninguém nunca viu isso. É algo que realmente chocou o coração deles. E eles disseram, tá louco, tá maluco. Isso não existe. Como diria aquele padre que faleceu, esto não existe, né? E aí então, vamos pegar esse camarada aí, vamos pegar Jesus e vamos levar ele para uma quebrada aí, vamos amarrar ele até que ele melhore. E dizem que nessa oportunidade, alguns comentaristas, eles queriam pegar ao Senhor Jesus Cristo, tá? E que Jesus estava meio louco. Por isso, aponto para o povo e cita, tá? O Mateus 12, do 48 ao versículo 50. Pois os próprios discípulos não o criam e só passaram a crer junto com a família de Jesus quando Jesus o quê? Ressuscitou. Olha lá no livro de João, capítulo 2, se não me falha a memória, né? Porque já na minha idade, né? Capítulo 2, versículo 22, o que diz a palavra? Olha só. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele disseram. Então acreditaram na Escritura e nas palavras que Jesus havia dito. Que ele ia morrer e ia ressuscitar o terceiro dia. Porque até os discípulos tinham dúvidas.
Na verdade, a expectativa que eles tinham para a época era um Messias diferente daquele que apareceu. Totalmente diferente. Sim. Tá? Um Messias realmente que levantasse um exército, homens belicosos, e que fosse contra Roma. Fizesse uma revolta, uma guerra, para libertar o povo do jugo romano. Mas não foi para isso que Jesus veio. Jesus veio dando o rosto à tapa. Jesus veio se mostrando manso e humilde, dizendo: tome cada um a sua cruz e siga após mim, porque o meu fardo é leve, e etc, etc. E eles esperavam quem? Um Jesus revolucionário. Ele foi revolucionário, mas não com armas. Ele foi revolucionário através do seu amor, através da sua palavra, através da sua mensagem. Tá? Aí, porque sua família o queria prender? Tá? Dado o aumento do seu ministério, da sua atuação diante do povo, tá? Pouco tempo para descansar, para comer, até pão, cansaço, correria. Queria sua família, tá? Ajudar, achando que ele estava insano. Não comia mais, dormia pouco. Quando tinha tempo, saía para orar. Domingo passado eu preguei aqui que Jesus muitas vezes deixava os discípulos só, subia para o monte orar e orava a noite inteira. No outro dia ainda não comia, jejuava. E eles acharam que ele não estava bem. Então a sua família queria o quê? Ajudá-lo, achando que ele estava insano. Tá? E não era a sua família a questão, mas a condição de estafa, de cansaço e também dos milagres da operação do céu que se processava, né, na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, no caso ali, era uma questão bem delicada todos esses momentos, assim, o convívio. Então, só deixa eu tentar entender, Pastor Paulino. Então, quer dizer que a família de Jesus, a intenção deles, por mais que fosse equivocada, era uma boa intenção? Poderia ser visto desse modo aí, mas pelo fato de não crerem na pessoa de Jesus, eles até podiam estar usando isso como um subterfúgio. Né? Não, nós queremos teu bem, tu não come mais, tu não dorme mais, isso e aquilo. Claro, nessa corrida, nessa caminhada aí, nesse desejo, eu tiro a Maria fora, né? Porque mãe é mãe, né? Mãe nunca mente, tá? Só para tu saber o quanto a mãe nunca mente, a mãe dizia que eu era o menino mais bonito que tinha na rua, lá no bairro onde eu me criei. Era fim de rua e só tinha eu. Não mentia. Não mentia, mamãe deu o nenê lindo da mamãe. Né? Agora, o que acontece? Devido ao fato que Jesus ficava pouco tempo com a família. Jesus não tinha muito relacionamento porque ele saía com seus discípulos. As campanhas que ele fazia, fora, longe, fora da sua região, do seu estado. Né? Então vinha as notícias do que estava acontecendo. Quem sabe era uma preocupação de Maria, mas também achavam que ele estava meio, né, fora das ideias. Né? Mas vamos falar sobre os parentes de Jesus. Tá? Mateus, que nós já lemos lá no Mateus, no capítulo 13, tá? Do 54 ao 56. Mas no 55 nós temos lá na parte B. Não se chama sua mãe Maria, seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não está no nosso meio as suas duas irmãs? As suas irmãs, quer dizer, no mínimo eram duas, né? Irmãs, plural. Salomé e Maria, dizem os historiadores. Marco menciona o nome de 4 irmãos que nós acabamos de ler, tá? De Jesus, tá? Em Marcos 6,3. E provavelmente 2 ou mais irmãs de Jesus, Salomé e Maria. Alguns são contra a citação de Mateus e de Marcos, pretendendo manter a doutrina da perpétua virgindade e pureza de Maria. Se fosse nos dias de hoje, até nós poderíamos acreditar, não, realmente, né? Ela engravidou do Espírito Santo, deu à luz através de cesariana e continua sendo virgem. Possível isso? Com certeza possível. Possível. Mas naquela época não. A medicina era algo, uma cesariana abriu uma pessoa, né?
Inconcebível, como nos dias de hoje. Nós temos cirurgias de coração que abre o tórax todinho, tira o coração da pessoa, coloca um coração mecânico, né? Trabalha o coração da pessoa, depois devolve o coração da pessoa, dá um choquinho no coração e o coração volta a funcionar. E a pessoa vive anos e anos, transplante de coração. Mas a medicina naquela época não tinha essa condição. Então, amém, nós cremos, ação do Espírito Santo. Mas e como que ela deu a luz? Ao dar a luz, a Maria deixou de ser virgem. E aí o que... Não, exatamente esse é um ponto. Eu não sei se nas escrituras, eu acho que sim. Eu lembro de ter um trecho que logo depois que Jesus nasce, dito que José passa a conhecer a Maria. Exatamente. Na questão carnal, realmente. Sim, física. Tendo relações com ela. É porque quando você olha lá para o livro de Gênesis, o que você tem? Enquanto Adão e a Eva estavam no paraíso, não tiveram filhos. Isso não quer dizer que não tenham tido relações. Meio improvável, perdão, pelo fato de que eles foram ver a nudez de um do outro quando entrou o pecado. E vendo a nudez um do outro, gerou o quê? O desejo. Aí depois no capítulo 4 de Gênesis, versículo 1, o que diz? Que o Adão conheceu a Eva. Quer dizer, manteve relação com a Eva. Aí veio quem? Caim e depois Abel. E agora aqui nós temos isso. Tá? O que acontece? Alguns refutam eles, os 4 irmãos e as 2 irmãs, como irmãos. Não são irmãos. Eram primos, eram parentes. Vamos ver isso. Vamos ver no que vai dar isso aí. Então veja bem, eles refutam dizendo que esses irmãos de Jesus seriam filhos do segundo casamento de José com uma outra mulher. E que não eram filhos o quê? Legítimos. Eu acho que aí o conserto do pano acabou fazendo a ruptura maior ainda, o estrago na roupa que se tinha. Porque em lugar nenhum, em momento nenhum, se diz que José teve uma segunda família. E se José teve uma segunda família, e ele morreu quando Jesus estava com 18 anos, não deveria ser Jesus a assumir o papel de carpinteiro, no caso. Não, e depois assim, 6 filhos em 18 anos? Que tal? Mesofortote questo José, não? É verdade. Aí em segundo, esses homens e mulheres seriam primos de Jesus, e não irmãos consanguíneos. Seriam filhos de Alfeu, e de outra Maria que havia sido o quê? Tia de Jesus. Então o Alfeu e uma outra Maria haviam tido esses 4 meninos e as 2 meninas, e aí o José e a Maria adotaram, que daí não eram filhos legítimos, eram primos. Né? Terceira hipótese, José teria adotado alguns sobrinhos seus, filho de um falecido irmão seu longínquo, e que a lei dizia que o irmão tinha que tomar, né? E que teria tomado a mulher e os irmãos também, que era a lei, dizia isso, né? Tá? Bom, os originais grego, quando fala de irmãos, não se refere a primo, tá? Não se refere a primo. Porque a palavra primo no original é sui generis. Sui generis, tá? E tal palavra não aparece, porém temos a palavra adelphos, tá? Sui generis primo. Adelphos é o quê? Irmãos. Conectivamente temos Delphis, ventre, e aponta para gerados no mesmo ventre. Quer dizer que os 6 irmãos teriam sido gerados no mesmo ventre. Nós temos ali, temos Delphis, que é ventre, e aparece eles gerados no mesmo ventre. Ou seja, parentes do mesmo sangue, tá? Parentes do mesmo ventre, consanguíneos. E ainda irmãos gerados no mesmo ventre, pelo mesmo pai
e pela mesma mãe, nos originais. Também temos no grego, além de adelphos, nós temos o quê? Filadelfos, que são pessoas que se amam, que demonstram amor fraternal. Mas sui generis, tá? Aparece como parente distante, como primos ou como conhecidos. Também, se não fossem irmãos, né? Por que seria citado o nome dos quatro? Por quê? Seria citado o nome dos quatro? Fica a pergunta, né? Então nós temos nos originais não sui generis. E aí estão os teus sui generis. Não, aí estão os teus irmãos. Aí não está no nosso meio, tá? Sua mãe e seus adelphos. Não está no nosso meio os seus sui generis. Não aparece sui generis, aparece adelphos. Também João 7, versículo 5, Evangelho de João, capítulo 7 e no versículo 5, o que ele faz o João no capítulo 7 e no versículo 5? Ele invalida a ideia de que aplica-se irmãos aos 12 discípulos. Olha só, 7 versículo 5. Pois até os seus irmãos não criam nele. Tá? E aqui não é sui generis, é irmãos mesmo. É irmãos mesmo. Agora veja Atos, capítulo 1 e no versículo 14. Nós temos o quê? Um nome dos 12 discípulos. Dos 12 discípulos. E aí, discípulos, não é aplicado o termo irmãos adelphos. Aqui, quando nós acabamos de ler aqui o 7,5, pois até os seus irmãos, não aparece sui generis, mas aparece o quê? Adelphos. Deu para se entender? Sim. E que não poderia ser aplicado, irmãos, a discípulos. Deu para você entender? Sim. Porque quando diz está aí fora, não está no nosso meio os seus irmãos e as suas irmãs também, então irmãos aparece como adelphos, não como sui generis. E eles dizem até que irmãos se aplicava também a discípulos. Não, Jesus sempre chamou eles de discípulos. Sim. Então, pastor Paulinho, só deixa-me entender em relação a isso. Nós vemos ali o nome dos irmãos de Jesus e eles se assemelham. Por exemplo, o irmão Judas e também nós temos ali Tiago. Eles são os discípulos de Jesus, dos 12 ali que nós temos Tiago, filho de Alfeu, e outro Tiago. Nesse caso, e Judas Tadeu também e Judas Iscariote, são 2 Judas. Esses não são os irmãos de Jesus. Não são os irmãos de Jesus. Mas eles também não são aqueles que escreveram o livro de Tiago e de Judas? São os que se converteram depois e daí escreveram as suas cartas. Inclusive dirigiram algumas igrejas em alguns locais, alguma igreja primitiva em alguns locais. Então quem escreveu o livro de Judas e o livro de Tiago foram os irmãos de Jesus. Foram os irmãos de Jesus. Não é o Tiago, filho de Alfeu, e também não é o Judas, né? Tadeu. O Tadeu, apelidado de Lebeu. Lebeu? Não é Lebeu não, ou é só Tadeu? Não, também Lebeu? é. Tadeu, apelidado de O Lebeu. Ah, entendi. Tá? Assim como é Judas Iscariotes, que ele fazia parte dos sicários, né? De assassinos, né? Sim. Tá? Então isso aí fica bem claro, né? Então não tem como você pegar a palavra e querer dizer que quando diz irmãos e irmãs é sui generis. Não, sui generis é primos, parentes distantes. E quando fala irmãos é adelphos. Tá? Estão aí fora os teus irmãos. Estão aí fora quem? Os adelphos. E não queria dizer que estava lá fora os discípulos. Estava Maria e os 6 irmãos. Tá? Amados, o nome de Tiago, Judas, Simão, tá? Era um nome muito comum, pois até seus irmãos não criam nele ser ele o Messias. Acabamos de ler agora, né? João 7,5. Tá? Crer aqui vem do grego pistis. E a palavra pistis significa o quê? Fé. E no hebraico, emuná. Tá? Ou então, pistel, que significa ter fé. Mas por que não
criam que Jesus era o Messias. Criam em seus sinais, criam em seus prodígios, porém não criam como o Messias prometido. Por quê? Porque eles acreditavam que o Messias deveria vir como um rei e um libertador do povo. Vamos responder? João capítulo 6, versículo 14 e o versículo 15 está a resposta. Vendo os homens o milagre que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Jesus, sabendo que viriam a fim de proclamar o rei, tornou a retirar-se sozinho para o monte. Então, eles não acreditaram que Jesus era, porque ele não aceitou o fato, tá? De que queriam fazer dele o quê? Rei. Exatamente, então esse é o ponto. Dentro disso... É alguns dos pontos que a família e que até o próprio povo não aceitava Jesus. Tá? Não aceitava ao Senhor Jesus Cristo. Tá? E até hoje os judeus eles não acreditam em Jesus olhando para esse aspecto, ou tem algum outro ponto? Não, tem outros aspectos. Tem outros aspectos bem, digamos, mais profundos, né? Mas na época que Jesus esteve palmilhando a terra, muitas pessoas acreditaram. Muitas pessoas acreditaram. Né? Capítulo 3, por exemplo, do Evangelho de João, Nicodemos vem ter de noite com Jesus. E eu te pergunto, por que de noite? Quem era Nicodemos? Qual era o papel de Nicodemos na sinagoga? Ele era o dirigente. Ele era lá o homem que dirigia os ensinos e tinha responsabilidade sobre a lei, o livro da lei. Era ele que lia, pregava muitas vezes lá na sinagoga. E ele vai de noite por quê? Por que ele vai de noite? Para não ser visto. Porque se algum judeu que tinha alguma primazia no meio do povo era visto com Jesus, eles expulsavam, inclusive apedrejavam. E daí ele vai ter com Jesus, e sabe o que acontece? Ele se converte. Ele se converte com a fala de Jesus. Basta ler João capítulo 3. Se tu não nascer da água e do Espírito e coisa e tal, não pode entrar no reino dos céus. Ele se torna o quê? Um discípulo às escondidas. José de Arimateia era judeu, fazia parte do Sinédrio, mas era discípulo de Jesus às escondidas. Lá no capítulo 6, por exemplo, de João, quando alguém diz para Jesus, duro é esse sermão, quem pode suportar? E Jesus diz, vocês querem ir? Meta o pé pro mato, vão também. O que a Bíblia diz? Muitos dos seus discípulos, depois daquela palavra, o quê? O abandonaram. Então Jesus não tinha só os 12, Jesus não tinha só os 70, Jesus tinha muitos. Mas quando foi estreitando a palavra, entende? Quando foi estreitando a palavra, começaram a vazar. Começaram a vazar. E isso tinha uma profecia bíblica, tá? Que dizia que quando o pastor fosse atacado, quando o pastor fosse preso, todos o abandonariam. Quem é que ficou com Jesus? Na sua fuga, na sua prisão, lá no monte, lá no jardim? Ninguém. Todo mundo deu um vazare. O único que seguiu de longe era um jovem e disse que ele estava o quê? Nu, tá? Só tinha um lençol. E quem mais? João, que seguia de longe, que era conhecido do sumo sacerdote, que entrou na casa do sumo sacerdote e que apresentou Pedro e puxou Pedro para dentro do pátio. Agora veja assim, meus amados. Não sabiam que o seu trono era no céu, tá? E não aceitava isso de pecadores. Eu vou lá para o livro agora de Provérbios, capítulo 16, versículo 17. Eu acho que é Provérbios 16, 17 ao 19. Olha só. A estrada dos retos é desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho preserva a vida. A soberba precede a ruína.
altivez de espírito a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir os despojos com os soberbos. Tá? E Jesus desviava-se do mal, desviava-se disso. Pegaram ele, parece que foi 2 vezes, para fazer dele rei. Ele disse, não, o meu reino não é dessa terra. Se o meu reino fosse dessa terra, eu pediria ao Pai, lá na sua prisão ele falou, e Deus mandaria o quê? Legiões de anjos. Mas como eu não sou aqui, agora é a vossa hora. Tá? Podem me prender. Porque temos que fazer o povo entender, né, que quando Jesus foi apontado por Judas, dizendo, é aquele lá, ó, eu vou lá, vou dar um beijo nele, vai ser sinal. Daí quando ele vai lá e beija Jesus, tá, Jesus diz, Judas, com um beijo tu trai o filho do homem? E quando chega os camaradas, né, que vêm para prender a Jesus, e eles perguntam, é tu, Jesus Cristo Nazareno? Ele diz, sou eu. O que acontece? Os caras caem todos em terra. O poder do nome de Jesus. Quando dá o choque da luz com as trevas, pá, eles caem no chão. Pergunta a segunda vez, Jesus fala de novo. Sou eu. Sou eu. Amados, das 15 vezes em que os irmãos de Jesus são mencionados, tá, aparecem juntos com Maria. Se fossem primos, não estariam tanto assim com a Maria. Ah, o que os sobrinhos estão fazendo tanto assim junto com Maria? Tá? Não há nenhuma fonte segura, clara, tá, e de confiança extrema que José tenha tido um segundo casamento e que tenha adotado sobrinhos. Tais suposição são citações que não têm cunho verídico. Porque não aparece na história, não aparece em escritos de historiadores de importância ou que se pode dar crédito. Somente pelo fato dos romanistas terem elevado Maria à posição de deusa, tá, que é refutado o fato de ter tido mais filhos ao longo de 18 anos de casado, tá, entre José e Maria, nós refutamos dizendo que realmente ela teve esses 6 filhos com quem? Com José. Com José. Entendo. E vocês, irmãos, que estão nos acompanhando nessa noite, estão conseguindo, fazendo suas anotações? Não esqueçam, isso é muito importante, fazer cada uma das nossas anotações a respeito do que o pastor Paulino. E também, não esqueçam, se essa live realmente está sendo muito boa, curtam, compartilhem, comentem conosco para engajar essa nossa live, para nos auxiliar dentro disso tudo. É muito importante nós conhecermos um pouco mais a respeito da família do nosso Senhor, compreender quem foram seus irmãos, se de fato eles eram irmãos de Jesus Cristo. Como nós podemos perceber, hoje há muitas doutrinas diferentes e estranhas às Escrituras, dizendo coisas que não fazem sentido. E por isso que, conhecendo a palavra de Deus, nós conseguimos discernir a respeito dessas coisas. E por isso, eu peço a cada um de vocês, continuem nos acompanhando, compartilhem, curtem, comentem também conosco. Então, pastor Paulino, dentro de todo esse cenário, nós vemos assim que há evidências quase que concretas dizendo que esses eram irmãos de Jesus. Sem dúvida. Pelos livros originais, Sim. pelo grego, pela própria convivência com Maria e Sim. todas essas coisas. Então, mas por que de uma questão assim tão forte hoje criada a respeito disso, dessa compreensão de que eles não eram? Por que as pessoas elas procuram ir tanto contra isso? Por que não seria mais fácil aceitar esses fatos? Ou seja, dizer assim, não, realmente, eles eram irmãos de Jesus e acabar com toda essa discussão. Por que ainda há essa questão de bater tanto contra esse ponto? Eu acho que é uma posição, né, do ministério, é um dogma, um ensino, né? E com certeza deve haver um porquê, né? Deve haver um porquê. Não posso te responder aqui agora, quem sabe vamos pesquisar, né? Mas a verdade é que ela foi instituída, né? Por exemplo, a Bíblia fala sobre a rainha do céu, a mãe do céu,
né? E quando nós fomos olhar para a palavra de Deus, nós vimos lá no passado que de Cã, filho de Noé, que viu o seu pai nu e foi amaldiçoado pelo seu pai, né? Ele casou com uma mulher chamada Semíramis, e essa Semíramis teve um filho, e dali em diante começou-se a adorar a Semíramis como a rainha do céu, e o seu filho Tamuz. Dizem que ela tinha mantido relação não, que ela recebeu a graça do céu, e a partir daquele momento ela foi conhecida como a mulher que deu à luz a um filho do céu, e ela é tida como a rainha do céu. Tanto é que há passagens do Velho Testamento que o Senhor diz que Israel adorava Tamuz, né? E queimava incenso à rainha do céu. Então, dizem os historiadores que isso nasceu lá, quando eles quiseram criar a Torre de Babel, e que ela veio perdurando até chegar nos dias atuais. Que uma mentira falada durante muito tempo, com muita severidade, acaba se tornando uma meia mentira verdadeira. Tá? Não vamos entrar em muitos detalhes, né? Mas aí o que fala as Escrituras sobre os irmãos de Jesus? Vamos lá, Atos capítulo 12. Tá? Atos capítulo 12, versículo 2. Olha só, vamos ler um. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes, que não era mais o Herodes, o tetrarca, mas era o Herodes Felipe ou Antipas, né? Ou Agripa, prendeu alguns da igreja para os maltratar. Tá? Mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Mandou matar Tiago, irmão de João. Que não era o discípulo, que não era, aliás, o irmão de Jesus Cristo. Agora veja Gálatas, capítulo 1, versículo, o quê? 19. Vamos lá. Depois eu vou falar para vocês por que eu li aquele versículo. Gálatas 1, versículo 19. E não vi nenhum outro dos apóstolos, senão Tiago, irmão de Jesus. Tem 2 Tiago, não tem? Sim, mas o... Tá, vamos ver. Tá? Olha só, Atos, capítulo, quanto? 12, né? Uhum. Tá? Onde é que nós estamos aqui? 12. Versículo 1 e 2. Mandou matar a espada a Tiago, irmão de Jesus. Esse é o Tiago, tá? Discípulo, que foi morto a mando de Herodes. Tá dando para entender? Sim? Mais ou menos. Tá. Eu sou meio lerdinho, então... Então veja bem. Nós temos Tiago e o Tiago menor. Tiago menor, irmão de Jesus. E Tiago, o discípulo. Pedro, Tiago e João. Tiago era irmão de João. Pescadores. Agora veja aqui. Mandou matar a espada a Tiago, irmão de João. Discípulo, pescador. Agora nós temos aqui no... o quê? Que eu li aqui? Gálatas 1, versículo 19. Lá em Gálatas já. Olha só. Quem que está falando aqui? O autor, que é Paulo, no livro de Gálatas. O que ele diz? E não vi nem outro dos apóstolos, senão Tiago, irmão do Senhor. Tiago, irmão do Senhor, aqui está vivo. O Tiago, discípulo lá, foi morto a mando de Herodes, no começo, na fundação da igreja. Sim. Deu para entender, então? E esse que foi morto era Tiago, irmão de João. Esse era Tiago, filho de Alfeu ou não? Aí eu não posso te responder, mas provavelmente sim. Tá? E esse aqui é Tiago, irmão de Jesus, filho de José. E talvez eu compreenda um pouco mal, talvez, pastor Paulino, mas a questão dos apóstolos, então havia outros apóstolos além dos 12, no caso, que foram instituídos? Existia, claro que existia. Claro que existia. Por exemplo, o que a palavra de Deus diz? Que Jesus, antes de escolher os seus apóstolos, subiu no monte,
orou a noite inteira, chamou eles, e a Bíblia diz o quê? E separou para si aqueles que ele quis. Daí, escolheu os 12, no meio de um número X. Quem sabe 70, 90, 100, tá entendendo? Mas a gente tem os 12 como os principais. Daí não tem o João Marcos, que se converteu depois, nem conheceu Jesus, que é o evangelista Marcos, se converteu com Pedro. Nós não temos nessa lista Lucas, que escreveu o Evangelho de Lucas e o livro de Atos. Sim. Deu para você entender? Por que eu li esses 2 versículos? Para você ver como tinha 2 Tiago. Tiago, irmão de João, que foi assassinado, E Tiago, irmão de Jesus. Deu para entender? Sim. Então vamos lá. Tiago era considerado líder da igreja primitiva. Gálatas, capítulo 2, versículo 9. Quando conheceram a graça que me fora dada, tá falando quem? Paulo. Tá? Tiago, Cefas e João, que eram considerados as colunas, estenderam-nos a mão direita em sinal de comunhão, a mim e a Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios, tá? E eles fossem a circuncisão. Se nós ler Atos capítulo 13, versículo 2 aí, coisa e tal, a Bíblia diz o quê? E servindo eles ao Senhor, disse o Espírito Santo, separai-me a Paulo e Barnabé para a obra que eu tenho o quê? Predestinado. E eles orando e jejuando e servindo ao Senhor, impuseram as mãos sobre eles e os despediram. Despediram quem? Paulo e Barnabé. E sendo guiados pelo Espírito Santo, foram fazer a obra. Daí eles começam a pregar a palavra e a palavra chega até os gentios. E nós temos, se não me engano, lá em Atos capítulo 16, 17, o Pentecoste dos gentios. Quando Pedro vai lá e desce o Espírito Santo sobre a vida dos gentios. E daí ele começa a se fazer obras no meio de quem? Dos gentios. E agora nós temos aqui essa passagem, tá? Que se está falando sobre o que? A ação e o mover do Espírito Santo através da palavra. E daí Paulo, tá? Diz assim, no versículo 8, pois Deus que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, operou com eficácia para mim em relação aos gentios. Quando conheceram a graça que me fora dada, o que eu quero deixar claro aqui, ó, as 3 cabeças principais na igreja primitiva. Tiago, quem é esse Tiago? Irmão de Jesus. Irmão de Jesus. Cefas, que é o Pedro, e João. Tá? Irmão de Tiago, que havia sido assassinado, que havia sido degolado. Sim. E que curioso, pastor Paulino, você veja, né, que quando nós vemos, há esferas de intimidade com Deus dentro disso, né? Uhum. Porque nós vemos, por exemplo, Jesus, ele tinha multidões que o seguiam. Sim. Aí, dentro desses, nós tínhamos 500, na qual lá no livro de Atos fala, aí nós tínhamos 120 que duraram, tinha os 70 que ele havia dispensado para fazer as obras, e também tinha os 12. E dentro desses 12, haviam 3, na qual ele chamava sempre. Então, a gente consegue perceber que parece que existe esferas de intimidade com Deus. Sim, não é? E que com certeza. E parece que Tiago, irmão de Jesus, ele talvez tenha conseguido alcançar isso dentro, ou talvez não. Não, dentro. só depois da ressurreição de Jesus que ele se converte, tá entendendo? E daí ele diz que se tornou uma grande figura em Jerusalém, tendo inclusive sido pastor em Jerusalém. Tá? Em Jerusalém. Bom, o que nós temos? Nós temos... falamos em Gálatas 2:9, livro de Judas, tá? Capítulo 1 e no versículo 1, nós temos também uma passagem, vamos achar aqui, antes do Apocalipse, né? Judas, capítulo 1, versículo 1, diz o quê? Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de quem? De Tiago. Os chamados queridos em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Pronto. Aqui está o Tiago, irmão de quem? De Judas. E Judas, irmão de Tiago.
Tá? Vamos embora, meus queridos. Depois da perseguição que houve lá em Atos capítulo 8, versículo 1, tá? O Tiago se tornou um líder, diz a história, presidindo a igreja de Jerusalém. E segundo o historiador Egésipo, Tiago teria sido executado pelo Sinédrio, a mando do Sinédrio, em 62 depois de Cristo. E aí, segundo Eusébio, historiador, né, Judas seria martirizado, né, durante o reinado do imperador Trajano, entre o ano 98 e 117. Egésipo cita o seguinte: após ter sido torturado por muitos dias, o Tiago sofreu martírio e todos, inclusive o procônsul, se maravilhou com sua idade de 120 anos e que ele tenha suportado apanhar tanto, tá? E depois as ordens foi que fosse o que ainda? Crucificado. Então você vê, Tiago morreu, segundo historiadoras, com 120 anos e tomou-lhe um pau, tomou-lhe um cacete, porque os romanos não passavam a mão, eles andavam tapinha, tá? Eles desciam-lhe o pau mesmo. E aí Epifânio de Salamina, o que ele diz? Em sua obra Panarium, tá? Ele fala que Judas, o siríaco, Judas de Jerusalém, bisneto de Judas, que fora sobrinho de Jesus, como o último bispo de Jerusalém. Deu para tu entender? Tá? Então o que fala o Epifânio de Salamina na sua obra, uma obra dele, ele cita que o Judas siríaco, também conhecido como Judas de Jerusalém, foi bisneto de Judas, tá? De Judas, o irmão de Jesus, tá? Como tendo sido o último bispo de Jerusalém. Então houve conversões na família de Jesus, né? Depois que Jesus partiu. Amém? Amém? Graças a Deus. Vejam só, que palavra maravilhosa isso. Pastor Paulino, meditando muito a respeito disso, me faz pensar que... Veja só como Judas e Tiago, os irmãos do nosso Senhor, eles nos proporcionam um ensinamento muito importante a respeito de uma segunda chance. Vejam só, a todos que nos acompanham, talvez nós não tenhamos notado em relação a tudo isso, mas Judas e Tiago, eles haviam rejeitado ao seu irmão Jesus porque não consideravam ele como de fato o Messias na qual eles esperavam. Mas ainda assim, depois de um tempo, eles reconheceram a autoridade soberana de Deus sobre a vida de Jesus Cristo. E Jesus, ele nos proporciona todos os dias, em relação a isso, uma oportunidade de salvação, uma segunda chance para cada um de nós. E além disso, além da segunda chance, ele nos dá a oportunidade de sermos grandes autoridades, de sermos poderosamente usados no seu reino. Eu convido cada um de vocês que talvez por algum motivo tenha rejeitado ao nosso Senhor Jesus Cristo, não quis fazer parte da família de Jesus. Mas nessa noite, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos proporciona uma nova oportunidade, uma segunda chance, como foi dada a Tiago e a Judas. E não só isso, cumpriu-se aquela palavra que Paulo ele diz ao carcereiro em Filipe: creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E o maior exemplo que nós temos disso, então, através dessa live, é o nosso próprio Senhor Jesus Cristo, que através da sua dedicação e do seu sacrifício, até mesmo a sua família foi salva. E nessa noite eu convido cada um de vocês a aproveitar essa segunda chance que o nosso Senhor Jesus Cristo está nos proporcionando e a nós reconhecermos Ele como nosso irmão e Salvador e o nosso Senhor. Pastor Paulino, eu gostaria de pedir ao Senhor para que fizesse uma oração para nos despedir. Amém. E gostaria de pedir a todos, né? Curtam, compartilhem, comentem. Nesse momento de final de live também compartilhem com todos. Assistam novamente, façam as suas anotações para que vocês possam entender a respeito dessa grande importância que é conhecer cada vez mais a palavra. Pastor Paulino?
o que acontece assim, irmão, sabe? Às vezes você pode estar orando por um parente, por um amigo, por um irmão, por um filho, você que é mãe, o pai orando por uma filha, e não vê mudança e não vê transformação. Eu quero dizer uma coisa para ti. A exemplo do que aconteceu com os irmãos de Jesus, que enquanto ele estava vivo não criam, não acreditavam que ele era o Messias, e foram acreditar só depois que eles viram Jesus morto, morreu, foi sepultado, e depois ainda durante 40 dias, né? Ele esteve vivo, depois ressuscitou, eles vieram acreditar. Vi um pastor contar uma história uma vez, que ele e o irmão dele eram muito festeiro, muito dado a baile, fazer festa e viver fazendo arruaça. E quando eles chegavam em casa, 5h30, 6 horas da manhã, eles encontravam quem? A mãe, na sala, de joelho, clamando, chorando, e muitas vezes eles ouviram a mãe dizendo: pai, guarda meus filhos, que conheçam a palavra, se convertam e coisa e tal. E aqueles filhos entravam tirando uma chinfra da mãe e diziam: o que tá fazendo aí, velho? Vá dormir, perdendo sono com nós, não sei o quê. E ela dizia: não, eu tô clamando a Deus, um dia vocês vão se converter. Quem sabe eu não veja, eu não saiba, mas a minha oração tem sido colocada diante de Deus. E um dia aconteceu que aquela vovozinha, aquela mãezinha querida acabou morrendo. E durante um tempo os irmãos ainda continuaram festeando. Mas Deus determinou um dia. E uma madrugada, uma manhã, eles chegaram do baile. Quando chegaram, pararam na entrada e começaram a olhar para aquele local. E foi ali que o Espírito Santo tomou a vida deles. Porque o Espírito Santo vem para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E aí eles olharam para aquele local, sentiram falta da mãe, começaram a se lembrar das orações da mãe, e eles disseram: a mãe orava sempre por nós, a mãe buscava sempre a nós nunca demos valor, nós sempre tirávamos um sarro, curtia com a cara da velha. Naquele momento o Espírito Santo tocou, eles correram, dobraram os joelhos no mesmo lugar onde a mãe sempre orava por eles, tocado pelo Espírito Santo, aceitaram Jesus como único suficiente Salvador, né? Trocaram de roupa, tomaram um banho, pegaram a Bíblia da mãe debaixo do braço, se encaminharam para a igreja, para a escola dominical, e não viam a hora de terminar a escola dominical para pedir para o pastor orar, que eles queriam ser membros e crentes daquela igreja. Tá? Então, isso é uma grande verdade, né? Jesus precisou morrer, ressuscitar, para que os seus irmãos se convertessem e que Tiago e Judas fossem grandes homens de Deus. Amém? Quero orar por você agora, meu irmão, minha irmã. Pai, nós te damos graça por essa live. Nós te damos graça pela família, Pai. Nós te damos graça pelo teu amor, nós te damos graça pelas tuas mãos que se movem sobre a família, Senhor, chapecoense, sobre a família do teu filho e da tua filha, não importando a cidade onde esteja. Eu quero pedir que a tua mão, Senhor, sobre o povo brasileiro seja poderosa, que tu livre o povo brasileiro, aqueles que amam a tua face, que andem contigo, que têm temor do teu nome. Põe as tuas mãos, Senhor. Entra com bênção, com cura, com libertação. Abre portas de trabalho. Dá o pão cotidiano, Senhor Jesus Cristo. Une os irmãos, une a família. Use essa mãe em oração, use esse pai. Que haja conversão, mudança e transformação, Senhor, nesse lar, amado Deus. Pai amado, nós cremos, amado Deus, que a tua palavra é eterna, que a oração que nós fizemos chega até a tua presença e que ela entra em ação pelo poder do teu nome. Por isso, Pai, esse pai, essa mãe que está orando pelo filho e pela filha, Deus, nós pedimos que a tua palavra haja, meu Deus, que a tua palavra trabalhe na vida desse filho e na vida dessa família, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Amado, obrigado por ter ficado conosco até agora. Desejamos que Deus te abençoe, tá? E passe o link da nossa live para outras pessoas. Amém? Um beijo no teu coração. Até a próxima sexta-feira. Deus seja convosco. Deus abençoe a tua família. Em nome de Jesus, amém. Até a próxima sexta.